Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, a partir do verso de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, a partir do verso de número 1. Vocês me perdoem aí que eu chorei muito na hora do manto aqui. Se tivesse mais uma música mesmo, eu não dava conta não de vir. O Espírito Santo envergonha a gente, aí fica escorrendo o nariz da gente o culto inteiro. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga off the king, the power. Diga nada não, que o pastor não gosta. O pastor é bravo. Amém, queridos? Encontraram aí? Podemos? Eu estou lendo na Bíblia King James Fiel. O meu título está escrito assim: o homem coxo curado à porta do templo. Em outras Bíblias está escrito assim: o milagre da porta formosa. E diz o seguinte, capítulo de número 3, verso de número 1. Ora, Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, sendo a hora 9. Estava sendo carregado um homem coxo desde o ventre de sua mãe, o qual diariamente punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo Pedro e João entrando no templo, pediu esmola. E Pedro, fixando os olhos nele com João, disse: olha para nós. E ele estava atento, esperando receber alguma coisa deles. Então Pedro disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. E ele, tomando pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e ossos do tornozelo receberam forças. E, saltando, ele se pôs em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andando e louvando a Deus. Só até aqui. A igreja diga amém. Queridos, esse texto ele é um texto bem conhecido do nosso dia a dia. Todo mundo já deve ter ouvido ou lido alguma vez esse milagre, que foi o primeiro milagre operado pelos apóstolos, pelos discípulos de Cristo, logo após, a vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo veio em Atos 2, já em Atos 3 já se iniciou ali o ministério dos apóstolos com esse milagre ali na porta Formosa. E foi bem simples. Pedro e João estavam indo para o templo orar e ali tinha um rapaz que era coxo desde o nascimento, desde o ventre da mãe dele. Então esse rapaz pediu uma esmola. Pedro e João não tinham a esmola, não tinham o dinheiro, e disse o seguinte: olha, isso a gente não tem, mas tudo aquilo que a gente tem a gente entrega para você em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E então o moço foi curado. Amém? Todo mundo entendeu a historinha? Moleza, né? Vamos ver então que o Espírito Santo quer falar conosco através desse texto. O verso número 1 começa dizendo assim: ora, Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, sendo a hora 9. A primeira informação que o texto nos traz é que Pedro e João estavam indo ao templo no horário da oração. Ou seja, eles tinham o hábito de ir ao templo para orar. Existia essa habitualidade nos irmãos naquela época. Eles tinham o hábito dessa oração no templo. E a questão que o Espírito Santo coloca para nós hoje é bem simples. E você tem o hábito de oração? Eles tinham o hábito, eles iam ao templo e eles oravam a hora 9. E
naquela época, eles tinham esse hábito, eles saíam de casa e iam ao templo. Depois que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, a burocracia para a oração ficou muito mais simples do que naquela época. Naquela época, a habitualidade era ir ao templo. Hoje, a gente pode orar absolutamente de qualquer lugar, de qualquer casa, da sua casa, de dentro da igreja, de dentro do seu carro, etc, etc. A dúvida é, você tem a sua hora de oração? Você tem a sua hora nona, que nem os discípulos tinham naquela época? Porque não há poder de Deus, não há manifestação do Espírito Santo, não há livramento de Cristo sem oração. Não existe a possibilidade de um relacionamento com Deus sem oração. E esse texto demonstra isso claramente. Eles saíram de casa para orar e nesse entremeio aconteceu o milagre. Jesus usou eles ali na cura desse rapaz. E o verso de número 2 segue dizendo o seguinte: estava sendo carregado um homem coxo desde o ventre de sua mãe, o qual diariamente punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. E aqui a gente tem algumas informações importantes. Primeira coisa, nós temos um coxo que é colocado do lado da porta Formosa. Nós temos alguém com uma debilidade que é colocado exatamente próximo à porta, uma das portas que davam acesso ao templo. E vejam bem essa cena. Era uma porta muito grande, era uma porta muito bem trabalhada, era uma porta com uma arquitetura interessante, era uma porta bonitona. E bem do lado dessa beleza toda, a gente tinha uma pessoa enferma. E é exatamente esse o retrato que a gente consegue perceber da nossa realidade até hoje. Existem pessoas que estão no mesmo local, umas enfermas com debilidades, problemas dos mais variados possíveis, e outras exatamente no mesmo local, que estão com a beleza da porta Formosa, que estão transbordando beleza, brilho, reluzindo, tá lindo. E a nossa grande questão é como compatibilizar no mesmo ambiente coisas tão bonitas com realidades tão difíceis. E às vezes a gente não consegue perceber. Às vezes a gente olha e fala, meu Deus, mas como o irmão aqui está 1000%, o irmão do lado está menos 100%. Como? Por quê? Esse é o retrato da nossa vida. Isso acontece até hoje. Belos locais com pessoas com problemas seríssimos, gravíssimos. E aí entra a gente. Aí entra o crente, que vai estar passando por ali e vai ser a pessoa que vai estender a mão. E olha que coisa interessante, a Bíblia diz assim, que ele era carregado e eles o punham próximo da porta, ou ao lado da porta, ou perto da porta. Ele estava na porta do templo, mas ele não entrava no templo. Ele estava na porta do templo, mas não entrava no templo. A Bíblia diz assim, o qual diariamente punham a porta do templo, chamada
formosa para pedir esmola. Então ele estava ali todos os dias na porta do templo, mas não entrava no templo. A gente se depara com essa situação na igreja até hoje. Existem pessoas que chegam e param na porta do templo, mas não são colocadas para dentro. A gente percebe irmãos que frequentam a igreja de corpo presente, mas a alma e o espírito não habitam dentro do templo. Eles estão da porta do templo para fora. E isso é um problema, porque você e eu só conseguiremos ter acesso a Deus regularmente se a gente se conscientizar que vai ter um dia que a gente vai ter que atravessar a porta e entrar para dentro do templo. Não adianta ficar tentando buscar as coisas da porta para fora, ou seja, chega uma hora que a gente tem que se comprometer. O cristão que não se compromete, ele fica da porta para fora. E aqui a Bíblia diz assim, que ele estava lá para pedir esmolas. E o verso de número 3 segue dizendo assim: o qual, vendo Pedro e João entrando no templo, pediu uma esmola. Ele foi colocado na porta do templo para pedir esmola. Quando Pedro e João passou, adivinha o que ele fez? Pediu esmola. E muitas vezes, alguns irmãos, eles ficam na porta do templo, e entendam isso no espírito, esmolando, esperando alguém para dar uma palavra, esperando alguém para isso, esperando alguém para dar aquilo, esperando que alguém faça algo por ele. E de fato, nós somos irmãos e a gente precisa se ajudar, e a Bíblia diz como é bom que os irmãos vivam em comunhão. Mas tem determinadas coisas que nós precisamos atravessar a porta do templo, e a gente precisa buscar, com o irmão ou sem irmão. Tem coisa que é você e Deus. Se você nunca passou por uma coisa que é você e Deus, eu profetizo na tua vida, vai chegar a tua hora. Você e Deus. E por que que tem horas que é você e Deus? Porque veja bem, Pedro e João entraram e ele falou assim, me dá uma esmola. Porque às vezes o irmão, ele nem sabe exatamente aquilo que ele tem que pedir para o irmão. Veja bem, Pedro e João, eles eram discípulos que andaram com Cristo. Eles eram os cabeças da igreja daquele tempo. Eles tinham muita intimidade com o Espírito Santo. Aí você está diante de um homem desse, que tem o acesso direto com o chefe. Aí ele passa, ele dá atenção. Aí você vira para ele e fala assim, hein, dá uma esmola. Pensando dessa forma, você fala, ele gastou um pedido à toa. E às vezes a gente gasta um pedido à toa. A gente não sabe o que pedir quando está diante de Deus, ou diante do homem de Deus, ou diante da mulher de Deus. Às vezes você tem possibilidade de trocar ideia com o homem de Deus por 5 minutos. Ao invés de você falar assim, hein, me explica aí como é que você desenrola o manto que eu também quero. Aí você pede o quê? Uma selfie. Dá uma esmola. Perceba, a coisa está acontecendo, os discípulos estão passando, ele teve o acesso aos discípulos e na hora de perguntar, de pedir, pediu a coisa que ia resolver o problema dele imediato.
E a gente é muito assim. A gente tem o ímpeto de tentar resolver os problemas mais imediatos, mais prementes, é óbvio. Esse aqui era o trabalho dele, ele esmolava. Ele fazia isso diariamente. E ele comia com o dinheiro dessa esmola. Amém. Mas a gente tem que se perceber quando Deus passa, quando Deus abre a porta, quando Deus abre uma oportunidade, se a gente não vai gastar o nosso pedido à toa. Porque às vezes Deus está te dando uma oportunidade de conversar com alguém que vai te abrir uma porta e então o seu negócio vai funcionar. E aí você, ao invés de perguntar aquilo que é certo, você pede algo para resolver a tua necessidade imediata, mas não para resolver o seu problema a longo prazo. E eu reconheço que é difícil, porque a Bíblia diz assim, que ele era carregado até a porta do templo. O verso número 2 é bem claro. Ele era coxo desde o ventre da sua mãe e ele era carregado. Era alguém que tinha dependência para as suas coisas mais básicas e rotineiras de terceiro. E essa situação, eu não sei o que cada um pensa, eu só sei o que eu penso a respeito disso, mas talvez seja uma das coisas mais difíceis, é a gente depender dos outros para as coisas mais simples da vida. Como se deslocar, como, sei lá, pagar uma conta, como se alimentar, tomar um banho. Então, às vezes existem irmãos que estão em um grau de debilidade tão grande que quando a oportunidade passa, em razão das dificuldades da vida, o irmão não percebe que a janela de oportunidade de Deus está abrindo para que você faça a pergunta correta. Eu profetizo aqui que se você é esse irmão que já batalhou muito, que já lutou muito, que você vai ter a percepção espiritual, quando Jesus abrir a janela de oportunidade, você vai fazer o questionamento correto. Você vai trazer aquilo que de fato vai resolver a tua vida a longo prazo. Amém? E aí vem o verso número 4, dizendo o seguinte: e Pedro, fixando os olhos nele com João, disse: olhe para nós. E aqui entra o homem de Deus, porque à porta estava o rapaz pedindo esmola. Aí passa Pedro e João. Pedro e João olha para ele e diz o seguinte: olha para nós. Queridos, se o irmão não consegue entrar da porta para o templo, Deus levanta um vaso para ir lá, falar com ele na porta. Se você é o irmão que está sentado na porta do templo, eu profetizo que Deus vai te buscar lá e vai botar você para dentro. Tem alguém me entendendo aqui? E aí, o que o irmão Pedro diz é o seguinte: olhe para nós. Olha que coisa linda isso aqui. Quem é o crente hoje, filho de Deus, que chega no ambiente e diz o seguinte: ó, vocês aí, irmãos, olha para mim aqui, ó. Olha aqui, que eu sei o que Deus mandou fazer, eu cumpro o que Ele disse, eu sou cheio do Espírito Santo, pode olhar para mim que eu tenho a resposta da parte de Deus na tua vida. Quem é o irmão crente que tem essa autoridade? Olha para mim, porque eu sei como é que Deus faz, Ele me mostrou e eu vou dizer para você. Hoje em dia a gente sofre uma crise de autoridade cristã. Às vezes os irmãos, e para quem trabalha em comércio e que mexe com isso, quem presta dinheiro para os outros, tem um score lá,
E tem cristão lá no score. Às vezes, manda não emprestar, porque o índice de inadimplência é muito grande. Porque o irmão que é crente, ele diz que é crente, não tem autoridade, não é cheio do Espírito Santo, faz um bocado de trenzaiada na rua, e aí, na hora que o bicho pega, ele não tem autoridade para falar, olha para mim, olha para nós aqui, ó, que a gente sabe. Porque a autoridade se conquista com relacionamento com Deus e responsabilidade na aplicação e na obediência daquilo que Deus disse. Você é autoridade em quê? Naquilo que você obedece. Naquilo que você não obedece, desculpa, não é. Pode ser qualquer outra coisa. Autoridade nisso não. Então Pedro e João falaram, olha para nós. Ou seja, eu tenho a solução. O irmão crente, a irmã crente, ela tem que ser a solução, não o problema. Não é para sentar do lado do irmão coxo e chorar junto com ele, não. É para dar a solução. Porque é para isso que Deus fez a gente. Se o irmão está lá fora e não consegue entrar, então a gente vai lá e busca ele. Mas só tem como fazer isso com autoridade, com o poder de Deus. Porque na conversa, querido, falar até papagaio fala. Então precisa ter poder de Deus, precisa ter autoridade, precisa ter obediência para então bater no peito e falar, olha para cá. Igual o apóstolo Paulo, olha só, sou até meio arrogante, ele fala assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aí você olha e fala assim, sede meus imitadores. Aí você vai ver a história do menino apóstolo Paulo, você fala, dá para imitar. O apóstolo Paulo exortou o irmão Pedro. Falou, irmão Pedro, você está entrando num lugar errado aqui, você está fazendo isso aqui na frente deles, na frente dos outros está fazendo de outro jeito. Isso não está certo. Então, a autoridade vem da obediência, vem do relacionamento. E aí a gente chega no verso de número 5, que diz o seguinte: e ele estava atento, esperando receber alguma coisa deles. Ah, queridos, não pense que não, porque é sim. Se você bate no peito e diz que serve a Cristo, as pessoas vão olhar para você e vão esperar alguma coisa de você. O seu comportamento e o meu não pode ser igual a qualquer comportamento de qualquer pessoa que serve a qualquer outra coisa. As pessoas olham e esperam uma conduta diferente do homem e da mulher de Deus. Se você bota como adjetivo da sua vida, eu sou fulano de tal, crente, cristão, filho de Deus, do Jesus Cristo, você está assumindo uma responsabilidade. As pessoas olham e pensam, eu espero que essa pessoa tenha uma conduta distinta das outras. Você já ouviu alguma vez alguém dizer assim, você viu fulano, fez tal coisa, fez isso, fez aquilo? E ele diz que é crente. Vocês já viram isso? Você já falou isso? E ainda diz que é crente. Por quê? Porque a pessoa que carrega Cristo, o sobrenome de Cristo, essa aliança com Ele, não pode ter a mesma conduta do fulano das couve ali. Se você está sendo confundido com o fulano das couve, tem alguma questão no seu cristianismo, no seu relacionamento com Deus que está precisando de regular, porque está desregulado. As pessoas olham e esperam mesmo. E se você não quer que as pessoas esperem as coisas de você, tem um jeito bem simples, só que é gravoso. É só não seguir a Cristo, aí você faz o que você quer. Porque daí a vida é sua, as regras são suas. Agora, se você falou que é de Deus, aí as regras é de Deus. Tem alguém me entendendo aqui?
Amém? E a gente chega no verso número 6, que começa com o ápice da historinha aqui, que é a cura em si. O verso número 6 diz o seguinte: então Pedro disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. Aí, estava lá na porta, o irmão falou: dá esmola. Irmão Pedro, irmão João, irmão Pedro falou assim: olha aqui para nós. E ele começou, falou: opa, vem coisa boa aí. Ele achou que o irmão Pedro ia botar a mão no bolso e ia sacar a esmola. Ele falou assim: olha, eu não tenho nem prata nem ouro, mas aquilo que eu te tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Queridos, a gente precisa aprender uma coisa. O dinheiro, ele é muito bom. Ele não é ruim não. Se você não gosta, vou passar o Pix aqui, aí você transfere lá, que nós gosta. Tá bom? Deixa eu te explicar. O dinheiro, ele é bom, só que ele não resolve tudo. O dinheiro, ele ajuda muita gente. Ninguém aqui é hipócrita de dizer que a gente não precisa para pagar nossas contas, para ter uma vida boa, para ir num bom médico, para ter, etc., um bom carro, uma boa casa, papapá, uma roupinha, né, maneira, uns lookinhos não sei das quantas, né, e a Shen agradece aí, né, enfim. Só que isso, por si só, não resolve o problema de ninguém. Se eles tivessem tirado 10 reais do bolso e dado para aquele moço, eles tinham resolvido o problema da fome dele daquele dia. Mas não tinha resolvido o problema em si. Deixa eu te explicar uma coisa da parte de Deus, queridos. Nem tudo nesse mundo se resolve com dinheiro. Se eu te falar que os problemas que eu tenho, nenhum deles se resolve com R$1, com 2, com 10 ou com 1 milhão. Tem dias que o irmão, ele vai te olhar, ele não vai precisar de uma oferta, ele vai precisar de uma palavra da parte de Deus. Ele vai precisar de um assim diz o Espírito Santo. Está acontecendo isso na tua vida, isso, e o Senhor vai fazer assim, vai fazer assim, vai fazer assado. Só que quem tem essa autoridade? Quem anda com Jesus. Aí a gente passa no meio do povo, está todo mundo sofrendo, e a gente não tem a possibilidade de dar uma palavra. Por quê? Porque a gente não ouve Deus. Porque olha como ele deu o comando: em nome de Jesus Cristo, vírgula, levanta e anda. A ordem não é em nome do Mateus, não é em nome do Pedro, não é em nome do João, não é em nome do pastor, é em nome de Jesus. As coisas vão começar a se resolver, Deus vai começar a te usar na vida dos outros quando o em nome de Jesus Cristo for de fato uma verdade, uma realidade. Até lá, a gente vai ver gente padecendo, a gente vai ver gente sofrendo, e a gente não vai conseguir ajudar, porque o que resolve a vida deles não é dinheiro, é a presença de Deus. Por exemplo, e aí vaso? Se veio aqui tem que rodar no manto, irmão. Tem que rodar. Queridos, eu tenho algumas doenças. Vocês podem olhar e falar: nossa, Mateus, mas você assim com essa... Nossa, um rapaz tão bonito assim como você, tão forte, tão maravilhoso e tal. Eu tenho algumas doenças. Todas são incuráveis. Todas. Todas. Dinheiro me ajuda? Fui no médico já, querido. Não me ajuda. Agora, um irmão que é chegar de Deus, eu tá passando aqui, falar: irmão Mateus, fica de pé. Deus manda te dizer que isso, lá, em nome de Jesus seja curado. Isso me ajuda.
O dinheiro dos irmãos não me ajuda. Mas a palavra que está na boca dos irmãos, em nome de Jesus, essa me ajuda. A mim e a 100% das pessoas. Então, às vezes a gente acha que é o dinheiro que você vai colocar. Ele ajuda também, ninguém é hipócrita, mas queridos, busque a Deus, porque Deus tem para além da provisão financeira, Ele tem a provisão de verdade. Tem gente que precisa do seu tempo, não do seu dinheiro. Seu filho precisa de um pai e não do dinheiro do pai. Quem tem pai vivo aqui ainda? Quem tem pai morto? Você daria quanto para ter 2 dias com teu pai? Tá entendendo? Deixa eu te dizer um negócio, querido. O crente tem que parar de achar que as coisas vão se resolver no dinheiro. Ele ajuda, mas é Deus. O crente é o seguinte: deu ruim, Deus. Deu bom, Deus. Deu mais ou menos, Deus. Deu não sei o que lá, deu. É primeiro Deus, depois nós vamos vendo as outras coisas. Se eu te contar como foi o meu dia hoje, eu troco com qualquer um aqui o meu dia hoje. E nos últimos 30 dias. Porque não é dinheiro, é coisas que só Deus resolve. O levanta e anda tem que sair da boca do homem e da mulher de Deus. Amém? Tem alguém me entendendo? Verso número 7. E ele, tomando pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e ossos do tornozelo receberam força. Depois do levanta e anda, depois que você libera a palavra na vida do vaso ou da irmã, você não vira as costas e sai correndo não, querido. Você ajuda o vaso a levantar, dá a mãozinha para ele e ajuda. O homem era carregado uma vida inteira, ele não sabia andar. O milagre aconteceu, só que a Bíblia diz assim, que o irmão pegou ele pela mão e levantou até que os seus tornozelos ficassem firmes. Querido, não entrega isso, vai embora não corre não, é de Deus, dá a mãozinha, levanta o menino, deixa firmar os pezinhos, porque vai firmar. A gente só precisa dar o comando da parte de Deus e depois, querido, daqui a mão aqui, ó. A gente precisa aprender a estender a mão, querido. Tem gente morrendo aqui na igreja mesmo. Esvaza incapaz de estender a mão assim, ó. E aí, tá precisando de alguma coisa? O dia tá bom? E aí? Tem gente aqui sofrendo por uma infinidade de coisas. E não tá, o levanta e anda já foi dito. Só que como a pessoa não sabe andar ainda, ela precisa de alguém para apoiar, para ela dar o primeiro passo. Depois que ela sentiu que o chão é firme e que as pernas voltaram, ela caminha sozinho. Mas até lá a gente precisa estender a mão. O homem de Deus e a mulher de Deus tem que ter essa percepção. Se o irmão Pedro dá a ordem e entra, talvez o moço estava sentado até hoje lá, porque ele não ia descobrir que as pernas funcionam para aquilo. Então, queridos, a gente precisa ter essa percepção. Estende a mãozinha e ajuda o amiguinho, que vai dar tudo certo. Porque a parte difícil Deus já fez, que é a cura. E a gente só estende a mão. E aqui, queridos, até agora não envolveu dinheiro. Ninguém está pedindo o seu dinheiro, não. Está pedindo só a sua atenção por um pouco de tempo. Tem alguém me entendendo aqui? E aí segue dizendo o seguinte, verso número 8. E saltando, ele se pôs em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Esse moço que era carregado, no início do verso, no verso de número 2, no verso de número 8, número 7, ele teve os seus tornozelos firmados. No próximo verso ele já estava saltando, andando, saltando, correndo e louvando. Mateus, não estou entendendo, eu vou te explicar. Quando Jesus botar a mão,
quando o milagre acontecer na tua vida, aquilo que era impossível vai ser acelerado. Ele era carregado, agora ele anda, ele corre e ele salta. E ele louva. Então, quando Deus coloca a mão... Mateus, quando eu sei que Deus botou a mão? Você vai andar, você vai correr, você vai saltar e vai fazer isso com muita naturalidade. É a aceleração de Deus na vida daquele que recebeu o milagre de Deus. Eu profetizo na sua vida que vai ser tempo de levanta e anda. E mais do que isso, corre, salta e louva. Amém? E aí, verso de número 9, a gente encerra bem aqui. Se os irmãos do Music quiser vir, pode vir, que a gente vai encerrar no verso número 9. E todo o povo viu andando e louvando a Deus. Queridos, o povo conhecia aquele vaso. Ele ficava todo dia na porta do templo. O milagre aconteceu. E a Bíblia diz assim: e todo o povo viu ele andando e louvando. O milagre acontece na tua vida para que o nome de Deus seja glorificado. Para que as pessoas vejam que você estava de uma forma, agora você é uma outra pessoa. Que você era de um jeito, agora você não é mais. Que você que acontecia certas coisas na sua vida, agora não acontecem mais. Que você era de um jeito e agora você não é mais. O milagre, ele é visível para que se torne testemunho para as outras pessoas. Ai, Mateus, eu sou mais discreto assim, sabe? Queridos, quando o milagre de Deus acontecer na sua vida, você pode ser discreto, você pode ser silencioso, você pode ser qualquer coisa, as pessoas veem. Não tem como não ver, porque você não andava. Agora você anda, você corre, você pula. Então, Deus vai começar a fazer milagre no nosso meio. E vai começar a mostrar os milagres para que os outros deem glória a Deus também. E aí eu encerro aqui. E a Bíblia diz assim, que ele louvava a Deus. Queridos, tudo isso acontece por uma única razão. Por uma única razão. A Bíblia diz assim, que é tudo dele, para ele são todas as coisas. As coisas acontecem para o louvor de Deus. Quando o milagre acontecer na sua vida, não esqueça de louvar quem merece o louvor. Deus, ele não transfere a glória dele para ninguém. Não tente pegar a glória de Deus para você. Dê glória a Deus, dê graças a Deus, louve a Deus depois do milagre recebido. Tem muita gente que não recebe, porque depois que recebe, vira as costas e ao invés de correr para dentro do templo para louvar a Deus, corre para fora do templo e coloca na conta da sorte, da aleatoriedade, da não sei o que, de tudo quanto é trem. Você está orando tem 30 dias por uma causa, 30 ninguém sabe, só você. Aí está lá, Deus, Deus, Deus. Aí acontece, você fala, nossa, que sorte, ai, lindo. Você é muito lindo. Então, queridos, quando o milagre vir na tua vida, dê glória a Deus, louve a Deus, não perca a oportunidade de dar glória a Deus. Ah, Mateus, o milagre ainda não veio, pois dê glória a Deus até que ele venha. Porque funciona assim, se você recebeu, agradece e dá glória. Se você não recebeu ainda, agradece e continua buscando, continua orando, até que Deus faça aquilo que precisa ser feito. Amém? Se os irmãos quiserem se colocar de pé para a gente encerrar.